de ações vinculadas ao Sistema Regional de Inovação do Litoral, e já há algum tempo, tanto por meio de pesquisas, mas também a partir de experiências anteriores, a concepção geral é de que a educação exerce, de fato, um papel muito importante em qualquer processo que envolva o desenvolvimento de uma região. E então, com esse objetivo, nessa perspectiva, que foi planejada, então, a realização desse webinar, que pretendemos ser o primeiro de uma série de eventos ligados à difusão de ideias e proposições ligadas à educação. Como eu já disse, a ideia geral é de que a inovação, o empreendedorismo inovador, o desenvolvimento regional acontecem, de fato, mediante a realização daquilo que nós chamamos de educação transformadora. E, então, com essa perspectiva aqui, nós programamos hoje essa fala sobre a educação no contexto do SRI Litoral, a respeito do papel do professor na construção de uma nova sociedade, na perspectiva de que alunos não são invisíveis no processo educacional. E para debater sobre esse assunto, temos conosco hoje a professora Clarice Bessi, do Núcleo Regional de Educação de Paranaguá. Ela é a chefe do NRE Paranaguá, a quem nós, desde já, agradecemos pela participação e pela disposição em participar desse evento, e não só do evento, mas das ações que integram o SRI. O professor Alberto Scotter Ganha, que é do Centro de Estudos e Pesquisa do Colégio Bom Jesus, ele atua também lá em Paranaguá, no Colégio Bom Jesus Nossa Senhora do Rosário, e também agradecemos a sua participação, em função de grandes contribuições também que podemos ter a partir do conhecimento e das vivências do professor Adalberto no litoral, e como professor, pesquisador, orientador de nossos estudantes também na região. E o professor Roberto Cândido, que é professor da UTFPR, da engenharia, mas com trabalhos de pesquisa e algo significativo na área de educação, principalmente no contexto de repensar o ensino e repensar a educação como tendo um papel transformador na sociedade. O professor Roberto Cândido também atua aí, junto com o professor Silvestre Labiak, na coordenação do projeto do Sistema Regional de Inovação do Litoral do Paraná. Também agradecemos a participação. Eu, já conhecido de alguns e alguns, professor Ezequiel, do Instituto Federal do Paraná, também trabalhando aí com o ensino, particularmente ensino de física, e também estou integrado aqui na equipe que está desenvolvendo trabalhos de pesquisa junto ao Sistema Regional de Inovação do Litoral do Paraná. Eu agradeço a todos e a todas que se inscreveram e que estão aqui participando desse momento. Ressalto, mais uma vez, que uma região vai ser efetivamente transformada mediante esse papel estratégico que a educação tem. E, nesse sentido, o conjunto de ações vinculadas ao que a gente chama de ator do conhecimento, e especificamente no caso da educação, um conjunto de ações que começam a se manifestar no contexto do Sistema Regional de Inovação do Litoral, a respeito do que eu convido a todos e todas, desde já, a acompanharem os nossos canais de informação, que esse é apenas o primeiro evento. Eu quero já, de imediato, para nós encaminharmos as discussões aqui, já passar a palavra para o professor Roberto Cândido. Ele conta mais um pouquinho de sua trajetória, da sua vivência e o que o traz aqui, e a gente já vai passar para ouvir os nossos palestrantes. Desde já, então, mais uma vez, obrigado, professor Roberto Cândido. Boa noite a todos. Quero, nesse cumprimento, agradecer a disponibilidade de todos em participar desse webinar, onde a gente vai discutir um pouquinho do processo de educação, mas dentro de um contexto, e contar um pouquinho do que a gente trabalha e o que está sendo proposto como uma metodologia de desenvolvimento para
o litoral do Paraná. Eu sou o professor Roberto Cândido, então já vou para completar no início do próximo ano 40 anos de atividade na UTFPR. Entrei lá quando era escola técnica, virou Cefet, virou universidade, e agora parece que vai ter um evento, inclusive, que vão recolher o meu crachá para colocar uma placa de patrimônio. Mas isso é uma coisa bastante agradável de se fazer, né? Trabalhar no ensino é uma coisa que realmente nos deixa muito felizes, né? Porque a gente percebe que realmente a única alternativa para a gente fazer a modificação da sociedade, torná-la mais justa, criar mais oportunidades, é através da educação. Não existe outro caminho. Então, nós estamos fazendo um trabalho de pesquisa, juntamente com uma equipe de professores, pesquisando um tema chamado Sistema Regional de Inovação. Já fizemos alguns estudos anteriormente, juntamente com o professor Labiak, na região sudoeste. É um processo de muito longo prazo, de coisa já de 15 anos que se começou, e começou a surtir efeitos, começou a surtir resultados, né? Então, essa metodologia, essa forma de pesquisar e desenvolver o sistema regional, a gente também foi provocado pelo SEBRAE, que é um parceiro extraordinário nesse sistema, a contribuir com a pesquisa desse tema. E, a partir desse tema, como a educação é um pilar estrutural chave, também dá toda a atenção que ela merece, né? Então, hoje, nós vamos trabalhar, vamos discutir um pouquinho, e não é nenhuma receita pronta, muito pelo contrário. Quando a gente trabalha na educação, a gente sabe que não existe receita pronta. Cada turma é uma turma, cada aluno é um aluno, cada ano é um ano, e a gente tem que ser muito ágil para poder trabalhar diante de um público jovem, né? Então, hoje a gente está trazendo uma proposta de discussão que seria o papel do professor na construção de uma nova sociedade. Alunos não são invisíveis no processo educacional. Ele podia já passar o segundo, por gentileza? Eu queria fazer primeiro um contexto, né? Porque nós estamos fazendo uma proposição do Sistema Regional de Inovação, alguma coisa que busque desenvolver o litoral, mas com a participação de quem é do litoral, né? E para isso, nós estamos fazendo uma percepção, uma observação de para onde é que o mundo vai. Então, hoje, para a gente trabalhar na educação, a gente tem que ter uma visão prospectiva dos caminhos que serão traçados para o futuro, para que os nossos alunos possam estar preparados quando eles chegarem lá. Então, eu sempre brinco com meus alunos de engenharia, eu trabalho muito com alunos de primeiro período, de 10 períodos de curso, que eles têm que pensar, no mínimo, há 5 anos na frente. Porque eles têm que estar preparados para um mundo do trabalho, para uma realidade de daqui 5 anos. Não adianta se preparar para hoje, né? Isso é uma coisa difícil. A gente tinha até uma música para começar a nossa apresentação. Não deu certo, mas eu vou tentar ver se eu consigo colocar depois, durante a apresentação, até agora. Vai ser um som meio ruim. Então, essa musiquinha ela era provocativa, mas não deu da gente colocá-la com som muito. Mas a pergunta é como é que vai ser o amanhã? Como é que a gente vai trabalhar o hoje sem ter certeza de como será o amanhã? Então, nós temos hoje já sendo discutido pelos países mais desenvolvidos o que se chama de a sociedade 5.0.
e é importante que a gente faça um contexto, por que se chegou ou está se chegando a esse conceito de sociedade 5.0, quais serão as suas premissas, e aí, como é que a gente vai começar a discutir todos os processos de ensino e aprendizagem para que os nossos alunos estejam prontos para viverem nessa sociedade 5.0. Evidentemente que nós temos diversas configurações da sociedade, regiões, entornos de grandes centros, cidades menores, cidades que estão em diversos cantos do Brasil, cada região tem a sua realidade, não é diferente aqui no Paraná. Mas a gente tem que ter um horizonte, uma premissa de longo prazo. Então, nós temos uma sociedade chamada de sociedade 1.0, que começamos esse nível de discussão, que é aquela sociedade que surgiu com os seres humanos, eram caçadores, coletores, viviam um estilo de vida nômade e sempre estavam buscando, basicamente, o seu alimento. Né? O ser humano foi evoluindo, passou por uma sociedade chamada da sociedade 2.0, quando ele começou a cultivar os seus alimentos, a conseguir promover criação de animais, né? E essa sociedade permitiu, então, ao ser humano que ele se fixasse em determinadas regiões. Então, uma grande modificação nesse momento é que as populações deixam de ser nômades e começam a se fixar em locais. E essa evolução, logicamente, são milhares de anos, eu estou sendo bem acelerado, é só para a gente poder introduzir o tema. Depois nós passamos por uma sociedade industrial chamada a sociedade 3.0, onde surge o motor a vapor, a revolução industrial, a produção de bens de consumo, né, gerando novas demandas, novas necessidades, mas também já passamos a ter os primeiros problemas com poluição, com alteração de clima e coisas do tipo. Mas foi a industrialização. Seguindo nesse ritmo, passamos para a sociedade da informação, a sociedade 4.0, que talvez a gente ainda esteja, em algumas regiões, chegando nela, né? Saindo de uma ou tendo uma composição parcial em cada um desses modelos de sociedade. Mas aparecem os computadores, o mundo fica mais digital, as informações estão todas por aí, né? E o que fazer com tudo isso? E as coisas começam a se automatizar, os sistemas de comunicação começam a ser alterados, e existe uma modificação abrupta na evolução do ser humano, né? Então, nós tivemos já alguns números assim que são extraordinários no aspecto de quantidade de livros que passam a ser editados diariamente, porque são editados eletronicamente. Né? Então, as informações crescem. Mas aí já se está vislumbrando uma nova sociedade, que é a sociedade chamada de sociedade 5.0. Por gentileza, a próxima. Que é uma sociedade diferente, que já passa a ter três premissas, três pilares. Então, esse primeiro desenhozinho que a gente coloca aqui assim, ó, que parece uma cidade, tudo é interligado, né? Tudo começa a ter uma relação com a outra. Hoje já é possível você sair do escritório, no meio do caminho, passar pelo seu celular uma informação, para quando você chegar o teu café está pronto. Já existem alternativas para isso, né? Nós, com o advento dos celulares, a informação ficou disponível e a maneira de você poder trabalhar com as diversas coisas ficou muito mais acessível. Quem é, vamos dizer assim, jovem há mais tempo, deve ter assistido os Jetsons, né? Era um desenho, eu lembro que eu assistia e ficava fascinado com aquelas coisas que se mostravam, parecia realmente uma coisa impossível de acontecer. Né? Tinha a Madame Jetson, que ela fazia ginástica, como está no desenho, na frente da televisão, o professor na televisão. O patrão do Jetson, que estava trabalhando em casa, estava lá supervisionando se ele estava realmente trabalhando ou não. O home office, né, que com a pandemia, o que a gente tem feito desse negócio?
a proteção de máscara, depois uma consulta médica na outra figurinha, feita também de uma forma remota, e o que parecia, resumindo, o que parecia ser uma coisa do futuro, já bate às nossas portas. Então, a sociedade realmente está mudando e tende a mudar muito mais. E nós estamos chegando, então, na sociedade 5.0, que ela vai juntar toda essa tecnologia, toda essa informação, essa automação, e pretende que, com isso tudo interligado, nós possamos ter qualidade de vida melhorada, inclusão social e uma sociedade com sustentabilidade. Né? Veja que quando nós estávamos ali na sociedade 3.0 da industrialização, não se preocupava com o meio ambiente e com sustentabilidade, né? Quantas matas nós já tivemos aqui no Paraná de pinheiro que foram colocadas abaixo. Isso não aconteceria dentro de uma sociedade 5.0 que se preocupa com sustentabilidade. Então, isso permite a gente fazer uma prospecção que, quando os nossos alunos estiverem numa idade produtiva, estiverem entrando no mundo do trabalho, esse mundo do trabalho vai ser diferente do que é hoje. Talvez o desenho do Jetson já seja ultrapassado quando eles chegarem lá. Quando eu tenho um aluno de 10 anos, ele vai entrar no mercado de trabalho, quando concluir o seu curso superior, por exemplo, depois dos 25. Então, o nosso aluno de hoje, 10 anos, vai conseguir trabalhar dentro da sociedade, vivenciar a sociedade daqui 15 anos. Como é que vai ser a sociedade daqui 15 anos? Como é que eu preparo o menininho de 10 anos hoje para ele estar apto a ser uma pessoa em condições de modificar a sociedade para melhor? E a velocidade dessas mudanças, né? Então, essa é a grande provocação. Qual será o papel do professor hoje para que os nossos alunos estejam preparados para viver na sociedade 5.0? Muitos poderiam me dizer assim: pô, professor, nossa escola é deficiente em tudo. Falta, às vezes, água, às vezes não tem merenda, às vezes não tem professor porque não foi contratado. Pode acontecer de tudo, sim, pode. Mas que a sociedade 5.0 vai chegar? Vai. Mais ou menos como chegou o celular. Né? É difícil a gente pudesse imaginar, alguns anos atrás, que isso aqui é uma biblioteca. Eu tenho acesso a bibliotecas do mundo inteiro. Então, só isso mudou tudo, né? Eu sempre brinco com meus alunos, eu já estou quase no meu tempo, que quando eu entrei na Universidade Federal do Paraná fazer o meu curso de engenharia, todos os cursos de engenharia tinham a disciplina de cálculo. Então, calcule 8, 9 engenharias, cada uma com 40, 60, 80 alunos, todo mundo pegando o livro de cálculo. Quem fosse mais rápido conseguia ter o livro. Quem fosse mais lento, ou que tivesse cálculo mais para o final da semana, não ia achar livro nunca. Né? E um livro de cálculo naquela época, hoje, seria o equivalente a uns R$500. Quem conseguiria comprar? E hoje, isso já melhorou bastante. Lógico, temos muitas coisas a fazer, isso não tem sombra de dúvida. Mas a pergunta que fica e a provocação que a gente quer fazer com esse webinar hoje é: como é que a gente prepara o nosso jovem para o mundo de amanhã? Vamos dar mais uma passadinha, um slide rapidinho, esse é mais rápido. Então, nós temos uma configuração, que é o objeto da nossa pesquisa, que é a criação do Sistema Regional de Inovação do Litoral do Paraná, que é um projeto, é um estudo, é uma pesquisa que buscará estruturar a região, preparando-a para a sociedade 5.0, com todos os contextos, abraçando todos os municípios que fazem parte do litoral. E aí a gente tem alguns atores, esse desenho foi pensado pelo professor Labiak, que são os atores que fazem parte de uma sociedade. Nós temos atores institucionais, atores empresariais, habitats de inovação, que são estruturas para que
se criem ideias, se inove, tipo incubadora de empresas. Nós temos o governo, nós temos os investidores e temos os atores do conhecimento. E todo mundo trabalhando junto, sem que cada um perca a sua identidade, se cria o que chama Sistema Regional de Inovação, que realmente preparando o jovem para um novo modelo de vida, principalmente preocupado com qualidade de vida, sustentabilidade e inclusão, que é o que prevê a Sociedade 5.0, que está em consonância, por sua vez, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, mais uma, a pergunta que fica é: como é que a gente prepara o aluno hoje para ele estar preparado para o amanhã? E o amanhã como será? Que foi aquela provocação da música que não ficou tão boa, mas aquela música da Simone. Como será o amanhã? Essa é a grande questão. Eu sou Olha, bola de cristal, jogo de búzios, cartomante. Eu sempre pego. não sou cantor, mas eu dou uma arriscadinha. Mas a gente não pode pensar em bola de cristal, né? A gente tem que ter metodologia. O meu destino já desfolhei. O mal me quer. Primeiro amor. Obrigado, Walter. Podemos tirar a música. Então, essa música foi uma provocação de como será o amanhã, né? E não podemos adivinhar, a gente tem que fazer uma prospecção científica em cima disso. E o SRI, dentro das suas diversas funções, é fazer essa prospecção. Sem esquecer que o grande objetivo do ser humano, e que a gente esquece, e agora eu estou concluindo o meu pedaço, e nós, professores, temos um papel importantíssimo em colocar isso para os nossos alunos. O objetivo do ser humano qual é? É ser feliz. E a gente, às vezes, atrás de toda essa correria de cobrança, de ser, de ter, de ir, de vir, de saber, esquece de ser feliz. Então, hoje, nós podemos correr um risco de estarmos criando uma geração de jovens que, chegando lá no futuro, esqueceram a felicidade. E já tem até universidades, né, que têm disciplinas de felicidade. Essa universidade de Harvard, por exemplo, a disciplina mais procurada é a disciplina que ensina a ser feliz. Então, nesse contexto todo, é justamente como é que nós, professores, podemos preparar os nossos alunos para essa sociedade do futuro, que agora chama 5.0, que daqui 10, 15 anos pode ser 6.0, quem é que sabe, mas para que a nossa sociedade seja principalmente feliz. Essa é a nossa provocação. Acho que quase dentro do tempo, né, Burkhardt? Perfeito, professor. Não estourei muito, né? Não, tranquilo. Muito bom. Obrigado. E fica essa provocação, né? Como será o amanhã e qual é o nosso papel no contexto da educação, no sentido de se estabelecermos para esse novo amanhã, né? Bom, vamos passar agora para a professora Clarice, ela conta um pouco mais sobre a sua trajetória e já apresenta aí as suas reflexões. Enquanto isso, você que tiver alguma pergunta, algum questionamento para os nossos palestrantes, já pode colocar ali no chat as suas perguntas, que ao final nós podemos retomar algumas dessas perguntas. Professora Clarice, seja bem-vinda. Assistiu Dexter, na educação a gente chama de clássico. Acho que nós não estamos ouvindo a professora Clarice ainda. Vocês não estão me ouvindo ainda? Eu vou ter que fazer uma troca aqui, só um minutinho. Estão me ouvindo agora? Melhorou, professora?
Eu não queria usar o meu apetrecho aqui, mas não consegui. Então, boa noite a todos. O professor Cândido falou de quem assistiu os Jacksons. Na educação, a gente chama de clássicos, professor. Então, a gente que está há mais de 20 anos na educação, a gente fala que nós somos clássicos da educação. Pode passar, professor, fazendo um favor. Quando a gente fala da educação, do sistema educação CIED, nós temos hoje, no Paraná, nós temos 73 anos de CIED. A CIED é uma instituição que surgiu em 1947. No litoral do Paraná, o Núcleo Regional de Educação, ele foi criado em 1961 como Inspetoria Regional de Educação de Paranaguá. Então, no ano que vem, nós vamos estar completando 60 anos. Ele passou a ser chamado de Núcleo Regional de Educação em 1983. Então, a gente está com 37 anos com essa nova nomenclatura. Aqui eu coloquei, provocando também, duas imagens de um mesmo colégio, que é o primeiro colégio da nossa regional, o Centro Estadual de Educação Profissional Doutor Brasílio Machado. A construção com menos árvores, ela foi feita em 1885. Então, essa é uma construção centenária. E a outra foto é uma foto recente. Então, a gente pode ver que a instituição, o prédio, ele teve poucas mudanças no período. Ele não teve alterações. E a alteração do papel do professor ao longo do tempo para esse desenvolvimento regional. Como que está se dando? Como que acontece? Em relação à SRI, eu fui provocada no início desse ano, no início de 2020, ainda antes da pandemia. Teve uma reunião em Paranaguá, a gente foi convidada e eu fui para essa reunião. Eu tive o prazer de estar participando dessa reunião presencial. E há alguns dias, eu fui convidada pela Ezequiel a estar fazendo parte dessa equipe para a gente estar iniciando esse debate. Então, esse debate é o primeiro, né? Essa é a webinar que nós estamos fazendo, depois elas vão ser, as próximas serão agraciadas com algumas outras autoridades da educação. E a gente vai estar fazendo, então, hoje uma análise da educação. Pode passar, professor, fazendo um favor? Quando a gente fala em evolução da educação, na educação a gente não chegou ao 5.0 ainda. Então, na evolução da educação, a gente tem a educação 1.0. O que é essa educação 1.0? Foi a educação inicial, como surgiu a educação formal. Ela se dava em um pequeno grupo de pessoas ou mesmo de um professor para um aluno, que normalmente era chamado de discípulo desse professor. Então, o professor, ele era o detentor do conhecimento e ele conhecia todas as informações na época e ele passava essas informações para os seus alunos ou para o seu aluno. Essa aula poderia acontecer numa biblioteca, na casa, debaixo de uma árvore e ela era elitizada. Ela acontecia para os nobres e para os intelectuais, para os filósofos. Então, só as pessoas que tinham poder aquisitivo alto, tinham a capacidade de estar frequentando uma aula formal nessa sociedade, na educação, 1.0. Após a Revolução Industrial, a educação passou a ser obrigatória. Então, iniciou-se a universalização do estudo, a universalização do ensino. E, então, um novo sistema foi criado. O professor passou a ensinar para dezenas de alunos ao mesmo tempo. Como aumentou o conhecimento, aumentou os alunos, o professor ele foi se especializando em uma determinada área. Então, nesse momento, surgiu a nova concepção de educação. O professor ensinava para um grupo de alunos, iniciou-se as estruturas, que são as escolas, né, as estruturas institucionais. E essa educação 2.0,
ela sofreu muita pouca alteração ao longo do tempo. Em 2007, Jim Langer foi a primeira pessoa que falou sobre a educação 3.0. E essa educação 3.0, ela vem caminhando de uma forma bem devagar na sociedade até hoje. Essa educação 3.0 é a educação que é a informatizada. Então, eu lembro que na época, quando a gente ouviu falar da informatização da educação, surgiram os questionamentos. Mas e daí? Qual é o papel do professor? O que eu vou fazer nessa nova educação? Será que eu vou me adequar nesse ambiente de estudo? O professor vai ser substituído por uma máquina? Então, esses questionamentos eram os questionamentos que surgiram junto com essa educação 3.0, com esse surgimento. E aí surgiram os pilares dessa educação. Então, quais são os pilares da educação 3.0? O estudante trabalha em problemas que valem a pena ser resolvidos, problemas que afetam a sociedade aonde esse estudante vive. O segundo pilar seria o estudante e o professor trabalham de forma colaborativa. Então, nesse momento, o conhecimento do aluno, ele passa a fazer parte da educação formal. E aí, o professor, ele passa a integrar esse conhecimento do aluno no seu conteúdo, na sua disciplina. Os estudantes desenvolvem pesquisas autodirecionadas. Então, o professor, ele vai direcionar esse estudante para que ele tenha um conhecimento relativo às questões da sua região. Estudantes aprendem como contar uma boa história. E aí, eles vão fazer os seus ótimos textos, os seus ótimos relatos. E os estudantes aplicam a ferramenta adequada para cada tarefa. Qual é o papel do professor? O professor sempre fica como mediador. O professor está ali auxiliando esses estudantes que necessitam desse professor, que é o detentor do conhecimento daquela disciplina e que estará auxiliando os alunos, os estudantes, em todos os momentos. Ele estará auxiliando para que o estudante seja direcionado nos ambientes propícios para a educação. E os estudantes aprendem a ser curiosos e criativos. Essa educação 3.0, ela vai ser reestruturada. Na verdade, ela está sendo reestruturada nas nossas escolas. Para que ela ocorra efetivamente, nós precisamos ter uma tecnologia avançada nas escolas. Então, aquele ideal do estudante estar com o seu computador na sala de aula, estar com o seu tablet, com uma conexão de internet boa, que o que a gente sabe que não no Paraná, mas no Brasil, a nossa internet, ela não é tão boa e ela é cara. Então, ela é uma coisa que hoje, ela se torna muito dispendiosa para estar acontecendo. Ela não é uma educação que vai ficar fácil de ser introduzida em todos os ambientes escolares. E aí, qual vai ser o primórdio da educação? Então, o acúmulo de informações deixa de ser primordial e passa a dar lugar para o desenvolvimento do pensamento crítico, para a priorização das escolhas, a segurança em tomar decisões, a capacidade de trabalhar em grupo e fortalecer a equipe, o pensar coletivo. Nesse momento, como o professor Cândido falou, o ser feliz, o estar em grupo, ele está sendo valorizado. E aí, assim, posso garantir mais ainda. A gente vai ter momentos em que profissões que eram profissões muito rígidas e muito firmes dentro de uma sociedade, elas deixam de existir. E eu acredito que em menos de 20 anos vão surgir tantas profissões diferentes daquelas que a gente conhece no dia a dia, que é aquelas que a gente conhece na atualidade, que esse modelo, e aí eu coloquei uma fotinho de uma sala de aula, o modelo do professor próximo ao quadro negro e os alunos todos enfileirados, eles vão deixar de ser uma realidade dentro da sala de aula.
A gente já tem alguns estudos, né, que trata-se da sala de aula invertida, dos trabalhos em equipes, que dá mais uma webinar só para a gente conversar sobre esse conteúdo. Por favor, professor, pode passar para a próxima. E aí vem a grande dúvida. Como nós, professores, podemos contribuir para a inserção dos nossos alunos, dos alunos das nossas escolas, na sociedade 5.0? Então, apesar de a escola estar ainda evoluindo para a educação 3.0, nós estamos nos inserindo nessa sociedade 5.0. E aí vem as dúvidas. Então, com o surgimento das novas profissões, com o surgimento desse novo ambiente escolar, o que eu vou ensinar? O que eu devo ensinar? Que conteúdos exigem essa nova sociedade? Então, há uma necessidade de uma reflexão dos conteúdos que estão sendo trabalhados no dia a dia. Mas o principal fator hoje que nós precisamos é estar direcionando o conteúdo para o ambiente do aluno. Como ensinar? Que metodologias usar para que o aluno, que o estudante atinja os objetivos que querem ser atingidos? Então, como é o melhor método de eu ensinar? Como que eu posso fazer para o meu estudante ficar motivado, para ele ficar integrado nesse novo modelo de estudo? Como que eu posso fazer para estar motivando os meus alunos que têm dificuldade de acesso, que têm dificuldade em chegar na escola, que têm dificuldades, inclusive, tecnológicas? Porque a gente sabe, hoje, a gente percebe que os nossos estudantes, nem todos têm a mesma capacidade tecnológica em suas casas. E essa diferenciação, como que a gente pode fazer na escola, quando a gente voltar para o ambiente da escola, no trabalho normal, como que a gente pode fazer para estar diminuindo, estreitando essa desigualdade, ou essa diferença da sociedade? E para que ensinar? Que recursos didáticos eu vou utilizar? Para que ensinar? Eu poderia colocar ainda mais, né? Mais alguns questionamentos. Só que uma coisa que a gente deve levar em consideração, a gente não pode esquecer. Que a educação, ela deve ser o caminho para diminuir a desigualdade. Então, a educação, ela deve ser o caminho para estreitar os laços entre os nossos alunos e a sociedade onde nós vivemos, e a sociedade onde nós estamos inseridas. E as mudanças mais profundas, elas devem ser de mentalidade, da mentalidade dos professores e da mentalidade dos estudantes, antenados com as demandas dessa nova sociedade. E eu acredito que nós, como professores do litoral, nós professores do Paraná todo, nós temos muito a contribuir para essa nova sociedade. Nós temos muito para contribuir para essa nova, para a inovação que está se formando e que vai fazer com que os nossos estudantes tenham uma nova visão da educação. Eu sei que esse período que nós estamos passando, às vezes a gente fala assim que a gente deu um salto na educação. Não estávamos preparados, nem educação, nem saúde, nós não estávamos preparados para viver esse momento. Estamos vivendo e vamos ter que aproveitar o conhecimento que nós tivemos nesse período e levá-lo para a sala de aula, para estar melhorando e cada vez mais a educação dos nossos alunos. Eu acho que era isso a minha fala, não vou me estender muito, professor, e vamos passar para o próximo. Obrigado, professora Clarice. Mais uma provocação aí, no sentido de mudarmos aí, além de enxergarmos esse futuro, pensarmos aí
mudanças no nosso processo metodológico, inclusive, né? Mas vamos adiante, queremos ouvir também o professor Adalberto. O professor Adalberto também nos conta um pouquinho da sua trajetória e nos fala um pouco sobre o papel do professor nessa sociedade. Ok. Agradecemos mais o professor Adalberto e fica aí o convite para quem desejar fazer perguntas, pode incluir as suas perguntas ali no chat. Professor Adalberto. Ok. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês, debatendo um assunto tão importante, né? E uma região, como a Clarice falou, muito importante também para não só para o estado do Paraná, como o litoral, toda a região sul do Brasil, né? E eu começo com uma provocação, né? Antes, a minha fala, na verdade, é um apanhado de todas as discussões que nós tivemos com a Clarice, o Ezequiel, o Cândido e o Slabiak ao longo desses dias onde nós estávamos preparando, né, toda essa discussão. E eu começo com uma provocação. O aluno invisível, o que é? Qual é o significado dessa palavra nesse debate? Se nós formos ao dicionário, invisibilidade é aquele que não tem visibilidade, não é notado. Olha que interessante. O aluno que não é notado, o aluno que não é percebido, o aluno que não pode ser visto. E aí eu coloco para vocês, eu entendi essa expressão invisibilidade em 2012, quando nós implantamos no Colégio Bom Jesus. Eu trabalho no Bom Jesus há 21 anos, e hoje eu coordeno a parte de iniciação científica da instituição. Em 2012, nós instituímos o programa de iniciação científica. E eu percebi, aí eu comecei a perceber o que é invisibilidade. Porque muitos alunos, a partir desse momento, que não eram notados pela escola, não eram notados, mesmo no próprio contexto familiar, social, eles começaram a despertar para a vida, despertar para um objetivo, a ciência. Então, esse programa de iniciação científica, ele permitiu a nós, professores, percebermos como que a gente pode ajudar o aluno, como que a escola pode permitir ao aluno, dar oportunidades ao aluno para que ele possa escolher os rumos de sua vida. Eu acho muito importante essa palavra, oportunidade. A escola precisa oferecer oportunidades aos alunos. E o litoral do Paraná, que é o nosso objeto desse debate, ele apresenta características diversas, ele é heterogêneo. Você tem escolas urbanas, você tem escolas rurais, você tem escolas nas ilhas, escolas indígenas, em comunidades indígenas, e é fundamental que haja essa valorização. É fundamental. Você precisa valorizar a cultura regional, porém, cabe à escola oferecer oportunidades para aqueles alunos que desejam transformação. Isso que é importante. Você valoriza o local, mas, ao mesmo tempo, você não você não age de forma homogênea. Você oferece oportunidades para que esses alunos possam, dentro do contexto, né, dele, familiar, social, alçar voos cada vez maiores. Essa palavra, oportunidade, é uma palavra muito importante. A escola não deve agir de forma homogênea, uniforme. Esse é o papel da escola. Dar o caráter de heterogeneidade, oferecer diversas possibilidades. Um professor, em uma escola, ele pode fazer a diferença. Ele pode fazer a diferença, porque muitas vezes nós esperamos as mudanças como um todo. Seria o ideal que toda a escola, toda a comunidade transforme a sua realidade ou mude o que precisa ser mudado. Mas
também é possível as mudanças ocorrerem por meio de um professor, uma escola, uma ação, a percepção de que aquele aluno tem determinado interesse. Então, eu preciso oportunizar para que esse aluno desenvolva esse dom, né? Ou essa vontade de continuar estudando, de desenvolver e assim por diante. Ok? A escola, de forma geral, ela segue um padrão calcado no conteúdo. Como a Clarice falou, o próprio Cândido, a nossa escola ela permanece há séculos muito parecida. A própria estrutura física é parecida. Ok? Isso é importante. Não é que seja ruim, porque nós evoluímos nesse modelo tradicional. O importante é não destruir. O importante é construir em cima do que nós temos. E aí as mudanças, elas ocorrem de forma, vamos dizer assim, saudável. Ok? Isso é muito importante também. E essa sociedade 5.0, a escola 5.0, as cidades inteligentes, elas utilizam a tecnologia como apoio. Mas o fundamental numa sociedade 5.0, o professor Cândido comentou isso, é a humanidade, é a felicidade, a professora Clarice colocou bem, o trabalho em grupo. Então, a tecnologia, ela deve ser vista nesse contexto da sociedade 5.0, mas ela não pode ser o objeto principal. O objetivo principal é uma sociedade mais humana, mais sustentável. Próximo slide, professor. Uma escola, vamos colocar o que seria essa sociedade 5.0, a nossa escola 5.0. Né? Como eu falei para vocês, ela respeita o que foi construído, porém, oferece outras oportunidades. Eu preciso, como eu comentei com vocês, uma escola que oferece para os alunos diversos caminhos possíveis para o seu desenvolvimento pessoal, cultural, social, econômico, eu acho que ela entraria nesse contexto de uma sociedade ou de uma escola 5.0. Se a escola e os professores seguirem o modelo padrão, haverá mudanças, porque nós estamos evoluindo. Porém, apenas um grupo será beneficiado. E aí entra a questão da desigualdade social no Brasil, entra a questão de uma minoria ter acesso à tecnologia, por exemplo, e uma boa parcela, uma importante parcela da população não tem acesso. Isso que é importante, pessoal. Nós precisamos desenvolver o potencial de nossos alunos, ok? E a escola, ela necessita despertar para essas oportunidades. O professor pode fazer toda a diferença. Isso que é importante. Quando você fala em escola, você fala do grupo, direção da escola, você fala grupo de professores, você fala o professor. Esse é o significado que nós estamos abordando quando nós desenvolvemos o papel da escola na sociedade. Próximo slide, professor. Ok? Próximo slide. Aí. Agora um desafio. Um desafio para todos nós. 1886. Opa, pode voltar um pouquinho, professor? Um slide anterior? Aí. 1886. Qual desses alunos, qual desses meninos fez história? Nós não sabemos. Olhando, nós não sabemos. Não é a questão étnica, não é a forma como ele está vestido, não é o gênero, não é a etnia, etc. Não deveria ser no Brasil, né? E no mundo. Infelizmente, no Brasil, nós não temos o que nós chamamos de equidade, né? Mas um desses meninos fez história, que é o primeiro menino à direita, ali agachado. Esse menino, pessoal, ele é Santos Dumont. E esse menino era fascinado por máquinas. E ele tinha um pai
que tinha poder aquisitivo e instrução. O pai, percebendo que Santos Dumont tinha interesse em máquinas, ele fez de tudo para que o filho seguisse a sua felicidade. Olha que interessante. Ele buscou a sua felicidade, fazer o que gostava. Olha que interessante, pessoal. E Santos Dumont fez, tanto é que fez história. E agora eu pergunto para vocês, quantos alunos nas escolas rurais da região do litoral do Paraná não teriam esse mesmo potencial? Mas aí você começa, opa, mas a família não teve estudos. O ambiente é do trabalho, ele precisa trabalhar. A comunidade é uma comunidade pobre. Opa, mas aí entra a escola. Aí está o papel da escola para substituir o que o pai do Santos Dumont fez. Incentivar o filho a buscar a sua felicidade. A escola exerce um papel fundamental, tanto a Clarice como o Roberto comentaram. A escola, o estudo é o caminho para o desenvolvimento. É por isso que a escola, a gente precisa minimizar essa questão da desigualdade social no Brasil, porque a oportunidade tem que chegar a todos, não só numa escola particular, mas na escola pública também, para que você tenha mais cientistas, mais esportistas e assim por diante. Ok? Esse é o papel transformador da sociedade, né? É o papel transformador. E o perceber, o identificar o futuro de muitos estudantes vai permitir a transformação da região. Da região, e nós, no nosso caso aqui, a questão do litoral do Paraná, que tem um grande potencial. Ok? Isso é muito importante, pessoal. E aí, voltando à questão do papel da escola. Próximo slide, professor. E aí entramos na atualidade. E aí eu desafio novamente para vocês. Qual dessas crianças pode se tornar um cientista? Qual dessas crianças pode se tornar um grande esportista? Ou, quem sabe, um grande poeta? Por que não? A questão da cultura. Será que na família e na comunidade onde ela vive existe essa percepção de incentivá-la a buscar a sua felicidade? Se não tiver, aí a escola faz toda a diferença. Quantas crianças passarão invisíveis por nós? E, como eu comentei no início, esse foi o que me motivou desde quando nós implementamos a iniciação científica. Quantos alunos passaram por nós sem que a família percebesse o potencial, sem que a escola percebesse o potencial? Essa aluna pode entrar numa universidade e mesmo na universidade não ser percebido, porque não se dá a oportunidade da pesquisa, da ciência, a oportunidade do esporte, a oportunidade do desenvolver cultura, né, do criar, né? Esse é o grande desafio para a nossa sociedade, ok? E precisamos, então, valorizar os caminhos. Talvez esse seja o grande desafio, essa grande pergunta, né? Que caminhos tomar para que a escola possa exercer o seu papel em uma sociedade 5.0. Próximo slide, professor. E aí, para nós fecharmos essa discussão, e fecharmos e começarmos, né? Porque nós estamos... o fim significa o início também, né? Em muitos países, em muitos lugares, em muitas famílias, em muitas escolas, diversas crianças e jovens com enorme potencial em alguma área da ciência, da cultura, dos esportes, se tornam invisíveis. Passam sem nós percebermos que eles existem, que eles têm um potencial. O despertar pode ser na família, no convívio social, mas ele é. Quando você fala em Brasil, ele é principalmente na escola. Ele é principalmente na escola. Nós, educadores, podemos fazer a diferença. Eu fecho, né?
essa minha fala, professor, com essa reflexão. É oportunidade. Devemos oferecer oportunidades para construirmos uma sociedade 5.0. Obrigado, pessoal. Obrigado, professor Adalberto. São algumas provocações bastante fortes, né? Provavelmente muitos já talvez tiveram essa experiência de enxergar os nossos alunos, ver o potencial, mas também talvez percebemos em alguns momentos que alguns passam de fato desapercebidos. Esse é de fato um grande desafio. E indo agora para a etapa final desse webinar, temos algumas questões que chegam tanto pelo chat, como também chegaram por outros canais aqui que estão vinculados ao webinar. Antes de passar as perguntas, é interessante ressaltar as diferentes perspectivas que nós temos aqui. Nós temos um professor com uma experiência numa universidade tecnológica, uma experiência em ensino, mas vinculado bastante a esse contexto de ensino superior, né? Uma professora diretamente conectada a um núcleo regional de educação com uma vivência bastante grande na região do litoral, mas particularmente do ensino básico, e um professor vinculado a uma instituição privada das mais tradicionais e com forte inserção regional, tanto em Curitiba quanto no litoral. E é interessante, então, temos essas diferentes perspectivas que nos tem uma certa convergência nesse momento, em relação aos desafios que nós temos a enfrentar. E é, então, com base nesses desafios, que a gente pode propor aí algumas perguntas. Uma dessas questões tem ligação com uma ideia freiriana de que, para promover uma educação transformadora, e nesse nosso caso, no âmbito aqui desse webinar, com vistas ao desenvolvimento regional, com vistas ao desenvolvimento da sociedade 5.0, a gente consegue resgatar parafraseando aqui, né, uma das ideias do Paulo Freire, que para promover essa educação transformadora, efetivamente, é necessário que o indivíduo seja, de alguma maneira, identificado ou colocado em contato com métodos e processos científicos. E isso, de certa forma, foi abordado aqui nas falas, mas eu gostaria de iniciar essa série de perguntas, esse primeiro bloco, ouvindo os nossos palestrantes, como já disse, nessas diferentes perspectivas, né? Mas como é que vocês enxergam aí os primeiros passos, já que todos têm aí uma conexão com a realidade especificamente do litoral? Como é que a gente pode pensar nos primeiros passos, no sentido, nas primeiras ações, no sentido de buscarmos essa educação científica que efetivamente pode ser transformadora? Nós podemos propor projetos. Como é que vocês enxergam isso, já pensando no dia a dia da escola? Como nós tivemos uma ordem aqui na sequência das falas, eu vou começar invertendo. Eu quero começar pelo professor Adalberto, falando sobre essa questão. Como é que a gente pode pensar em algumas ações? Que tipo de ações a gente pode adotar para que possamos dar esses primeiros passos na direção dessa educação científica que contribua para a transformação da região e alavancar essa sociedade 5.0 a partir da escola? Professor Adalberto. Perfeito. A iniciação científica, ela deve, ao meu ver, ela deve começar já nos primeiros anos da educação básica, né? A questão da curiosidade, né? Você valorizar e incentivar a curiosidade de uma criança para que ela desenvolva a metodologia científica, o método científico. O método científico, o levantamento de um problema, o levantamento de uma hipótese, ela já pode ser iniciada desde as séries iniciais. E, principalmente, valorizar os problemas locais e regionais. Nós, no Bom Jesus, a primeira pergunta que a gente coloca para os alunos é justamente essa. Que problema te aflige? Pode ser. E que você quer resolver. A questão como eu comentei com vocês, a oportunidade. Que problema você percebe e que você possa buscar resolvê-lo. E aí,
por meio do método científico, eu identifico um problema, levanto uma hipótese, vou verificar como eu vou desenvolver vou ler, né, o que existe sobre o determinado assunto, e aí eu continuo todo o meu processo. A história demonstra que a valorização da ciência, e hoje nós percebemos isso com grande clareza, a sociedade brasileira percebe isso, a valorização da ciência, sem dúvida nenhuma, é um dos caminhos para o desenvolvimento de uma região. Ok? Certo. Vamos ouvir também a professora Clarice sobre essa questão. Então, eu concordo totalmente com o professor Adalberto. Eu acho que o início da pesquisa científica ela deve ser na base, na educação, no ensino fundamental 1, quando a criança vem para a escola, e deve ser tratada realmente com os problemas que afetam a sociedade onde essa criança vive. Então, o professor ele trabalha como um mediador nesse processo, orientando de qual é a melhor forma de se fazer essa pesquisa, aonde ele consegue instrumentalizar a sua pesquisa, o seu trabalho científico, como ele pode descrever os seus resultados. Mas para ter efeito, para que essa pesquisa ou esse trabalho científico ele surja efeito, ele faça modificações no estudante, esse trabalho científico, esse questionamento deve ser primeiro sugerido pelo estudante. Então, o estudante que deve estar colocando o problema. E depois, dentro da sociedade onde ele vive, como eu posso melhorar o meu ambiente, como eu posso fazer esse estudo para estar melhorando a minha vivência, a minha sociedade. Certo. Professor Roberto Cândido? Eu gosto de fazer assim algumas comparações no sentido de causar um pouco de impacto. Quando um dos meus filhos quis aprender a andar de bicicleta, e como eu sou engenheiro de formação, eu tentei dar uma aula para ele de equilíbrio, explicar para ele o centro de gravidade, e que para que ele não caísse da bicicleta, o centro de gravidade do seu corpo associado à bicicleta não deveria sair da base, porque senão ele iria cair. E ele nunca aprendeu a andar de bicicleta enquanto isso. Por que eu coloquei um exemplo meio absurdo? As coisas têm que fazer sentido. Então, quando você faz uma pesquisa, essa pesquisa tem que fazer sentido para o aluno, o conteúdo tem que fazer sentido. Porque se não fizer sentido na cabeça dele, ele não vai ter interesse em aprender. Então, eu sempre converso que num processo de ensino e aprendizagem, de uma forma bem simples, a gente precisa pensar que seja possível a conjugação de 3 verbos para garantir que a aprendizagem aconteça. O aluno precisa pensar, ele precisa sentir e ele precisa fazer. Se o processo de ensino e aprendizagem não permitir que isso aconteça, não vai existir tecnologia alguma que resolva. Então, eu pego novamente um exemplo. O aluno chega e vai para a aula de matemática, que é o terror do terror dos terrores. Me desculpe se tiver algum professor de matemática nos assistindo. Mas eu vou dar aula de triângulo de Pitágoras para os alunos. Aí eu chego lá e digo para ele assim, eu vou falar do triângulo de Pitágoras, o triângulo de Pitágoras serve para o triângulo retângulo que tem um dos ângulos retos, e a partir disso o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Entenderam? O aluno ficou um olhando para o outro. O que ia perguntar, né? Quando perguntar e entender, ele olha para o lado assim, ninguém levantou o dedo. Eu também não vou levantar porque eu não sou burro. Então, aí você já joga a fórmula, o cara aplica a fórmula, então mal e mal o aluno faz o quê? Ele usa a fórmula. Daqueles verbos do pensar, do sentir e do fazer, ele usa um pouquinho do fazer, que seria usar a fórmula. E aquilo não vai fazer sentido, porque depois vem seno, vem cosseno, vem tangente, um monte de outras coisas, e o aluno cria verdadeiros bloqueios a tudo isso. Poxa, mas se a gente fizesse isso de uma maneira que o aluno sentisse, pensasse, né, além de fazer.
Então, eu pegaria, fazia um transferidor de papelão, aproximado, iria num dia de sol, ficaria um ambiente agradável, sairia da sala de aula convencional, dava uma trena para ele. Se não tiver um treno, um pedaço de barbante com uma medida, que deve de fazer uma medida, e dizia, meça a sombra. Agora olha com esse transferidor, o outro fica olhando, que ângulo dá aí? Agora calcule a altura da torre. Aí a torre tinha 25 metros, um aluno achou 25, outro achou 26, outro achou 24. Mas ele viveu, ele pensou, ele sentiu o triângulo de Pitágoras. Depois você conta para ele que ele fez a utilização do triângulo de Pitágoras. Ele nunca mais vai se esquecer. Mas às vezes a gente é impelido a dizer, ó, não deu 25, você que achou 26, 0. Você que achou 24, 0. Que sentido fez isso? Então a discussão, pensando nessa forma da pesquisa, a pesquisa tem que pensar, tem que estruturar o pensamento. Numa prática dessa, ele estruturou pensamento, forma de trabalho, trabalho em equipe. Então, eu diria assim, certamente a pesquisa levada aos níveis de cada aluno, nível de ensino. Lógico que num doutorado ele vai sentar em cima de metodologia, comprovação estatística e outras coisas mais. Mas lá no ensino fundamental, não dá de fazer isso. Mas dá de fazer a pesquisa. Só que a gente tem que fazer a maneira de abordar que o aluno realmente vivencia o que está fazendo. Só reforçando o que o Cândido e a Clarice comentaram, a Clarice colocou algo bem interessante. A pesquisa é sempre do aluno, né? A ideia tem que ser do aluno, baseada exatamente na sua curiosidade e na sua questão regional, local. Eu tenho, aproveitando essa fala fantástica do Cândido, dando o exemplo, o Bom Jesus, vou dar o exemplo de uma instituição particular, mas nós sabemos que há todas questões regionais, locais, mas por que não um incentivo? Né? Qual seria o meu sonho como professor? Que nós chegássemos naquela parceria público-privada onde o professor de uma escola pública pudesse desenvolver o mesmo caminho numa escola rural, numa escola indígena, que o professor de uma escola urbana particular tem condições tecnológicas, né? Muitas vezes até questões financeiras. Mas o Bom Jesus ele tem 35 unidades e cada unidade tem um professor que recebe uma bolsa de apoio à pesquisa. Ele recebe uma bolsa de apoio à pesquisa para orientar ideias dos alunos. E eu nunca esqueço, agora na pandemia, eles estavam reprisando o programa do Caldeirão do Hulk, sábado à tarde, e ele incentiva a pesquisa, ele traz professores, É muito interessante se nós analisarmos sobre essa ótica. E ele trouxe uma professora do Rio Grande do Norte, de uma escola pública, e ela estava buscando dinheiro para incentivar a pesquisa científica no interior do Rio Grande do Norte. E aí o Luciano Huck perguntou para ela, mas o que te levou a fazer pesquisa científica? E ela chegou assim, eu assisti um programa há 4, 5 anos, trazendo uma menina que era do Bom Jesus, que tinha desenvolvido uma bandejinha de bagaço de cana. O nosso processo criou rede, é uma rede de influência. Quem sabe daqui a algum tempo no litoral nós não tenhamos aí uma rede de escolas desenvolvendo. E como eu falei antes, um professor faz a diferença. Imagina vários professores, né? É fantástico. Eu me encanto com esse processo, né? Desculpa eu me demorar muito, mas eu adoro esse tipo de discussão, né? Que eu acho que é transformador, né? O Cândido falou, a Clarice falou, eu acho que é transformador mesmo. Legal. Assunto bastante forte, cheio de provocações aí, né? Nós vamos daqui a pouco já caminhando para o final, mas tem mais algumas questões aqui que são desafiadoras, né? Especificamente em relação ao litoral. Pergunta para vocês que chega aqui é a seguinte: como é que a gente pode pensar em educação científica, em sociedade 5.0, mas numa região, numa população com várias nuances culturais? Uma vez que, por exemplo, no litoral nós temos lá as comunidades dos pescadores, nós temos comunidade quilombola, nós temos comunidades indígenas, e como pensar nessa educação transformadora, olhando para a sociedade 5.0, mas sem que ocorra algum tipo de agressão a esse perfil cultural da região, sem que a gente acabe
fazendo com que essa identidade cultural se perca. Como é que vocês enxergam esse processo? Começar agora pela professora Clarice. Nesse processo, realmente, a gente precisa de uma adaptação curricular para que os alunos, que a educação, ela não vai deixar de ser formal, mas ela tem que priorizar as necessidades locais. E a gente já tem essa permissão, essa facilidade de adaptação no ambiente curricular. O que nós precisamos é de uma... E agora eu vou provocar mais ainda, numa integração dos professores nesse meio. O professor, ele deve chegar na sala de aula de uma ilha, por exemplo, e priorizar as características daquela ilha para estar falando com os seus alunos. Ele não pode pegar simplesmente o material que vem institucionalizado dentro de um livro e está passando as informações que são as informações do Brasil ou do estado do Paraná. Então, essa flexibilização curricular, essa adaptação curricular, ela é permitida e ela é necessária, não só nesse momento, mas ela é necessária. E, assim, a educação, a mudança da educação, ela vai partir do professor. Então, quando o professor, com aquele ambiente que ele tem, com aquele meio que ele tem, ele modificar as ações dentro da escola, dentro desse, como foi bem dito pelo professor Cândido e pelo professor Adalberto, o espaço, ele não foi modificado, mas as ações dos professores, elas vêm sendo modificadas constantemente. E, assim, hoje, os nossos professores, eles sofreram uma mudança muito grande. Eu falo que a gente teve que se adaptar e nós, os nossos professores, nós professores, somos maravilhosos. Os professores do Paraná foram excepcionais, porque onde em outro local, os professores em 15 dias começaram a trabalhar de forma online, começaram a procurar, a incentivar os seus alunos a estarem presentes, e mesmo aqueles que não tiveram acesso, eles foram assistidos com material impresso. Muitos professores, a gente vê diretor, professor de ilha, levando material impresso de barco para os seus alunos. Eu sei que esse momento é um momento muito crítico, é um momento muito tênue na educação. Mas quando a gente retornar, nós vamos retornar fortalecidos. E sim, a gente precisa dessa adaptação curricular, a gente precisa que os professores vejam a realidade dos seus alunos e trabalhem dentro dessa realidade. Certo. Professor Roberto Cândido. Todas as vezes que esse tipo de pergunta me vem, eu sempre faço uma citação, e nunca faço uma citação no sentido de dizer se é melhor, pior, porque não, tem coisas que a gente não compara em função do tempo. Mas nós tivemos um diretor no Cefet Paraná, ainda antes de ser universidade, que ele dizia para todos nós, o Labiak vai lembrar disso, nós vamos fazer uma escola para os nossos filhos e não para os filhos dos outros. Então, isso fez toda... Se perguntar assim, por que o Cefet foi o Cefet, a UTF por causa da UTF? Talvez uma grande motivação para o Cefet ser o Cefet na época e poder ser o único que virou universidade tecnológica foi a gente acreditar em quem estava na frente e disse, nós vamos fazer escola para os nossos filhos e não para o filho dos outros. Então, eu acho que é extremamente importante, dentro de todo esse contexto, mas a gente fazer a escola onde a gente trabalha como se a gente estivesse ensinando para o filho da gente. Quando a gente fizer isso, eu acho que, para mim, esse é o pulo do gato, o conselho extraordinário do professor Ataíde, que foi nosso diretor há alguns anos. Professor Adalberto. Só complementando o que o Cândido e a Clarice, eu concordo com a Clarice, né? Tem que adaptar o currículo, né? O conteúdo, mas também valorizar a autoafirmação da cultura local. A questão da comparação não é porque o litoral, por não ter nenhuma cidade de grande porte, vamos pensar nesse aspecto, que ela deva, por exemplo, usar, em termos de educação, Curitiba, vamos dizer assim, como referência, e sim
a autoafirmação da comunidade como uma comunidade diferente. Como o Cândido falou, nem pior, nem melhor, mas diferente. E essa valorização da cultura caiçara, da cultura indígena, da questão artesanal do pescador, ela não deve ser vista como algo que não esteja no contexto da escola. Ela precisa estar no contexto da escola. E aí vem aquele exemplo do Cândido anterior. Você precisa ensinar por meio das ferramentas locais, né? E aí sim eu transformo, né? A aprendizagem se faz independente de onde você está, né? Ok? Eu gostaria de complementar que a inovação ela vai estar na forma de enxergar o aluno modificado pelo meio e na adaptação do ensino para esse aluno. Perfeito. Certo. Nós temos mais uma pergunta aqui. Essa pergunta chega lá do Instituto Federal do Campus Paranaguá, por meio do professor Isaías. Né? Um abraço lá para os nossos colegas do Campus Paranaguá. O professor Isaías, professor de Educação Física. Né? E a questão que ele coloca é a seguinte. Os nossos debatedores acham que é possível uma proposta educativa numa perspectiva ampliada de educação que leve em conta as dimensões humanas, como desenvolvimento, intelectualidade, desenvolvimento da criatividade, formação física do corpo, da afetividade, da compreensão estética, adequada à era tecnológica, mas numa sociedade capitalista como a nossa. Como é que vocês enxergam? Essa é uma questão de natureza mais teórica, mas também bastante interessante. Começamos com o professor Adalberto. Pode ser? Ok. A pergunta é bem pertinente para a nossa discussão, porque quando nós abordamos a sociedade 5.0, a tecnologia ela é o acessório desse processo, né? O foco tem que ser a questão humana, a questão social, a valorização do grupo, né? E isso foi comentado nas nossas discussões também anteriores. Nós falamos, né, o que é uma cidade inteligente, né? O que é uma sociedade 5.0. Não é aquela sociedade que a internet chega em alta velocidade, as pessoas estão isoladas, né? Não, é a sociedade onde você valoriza exatamente o que o professor perguntou, a valorização do processo coletivo, humano, né? E a questão da sustentabilidade, né? Eu acho que esse é o caminho, né? A pergunta está bem dentro eu acho que do nosso objeto de discussão, né? Professora Clarice. O microfone está desligado, professora. Ainda desligado. Vamos ouvir o professor. Oi. Ok, agora deu. Desculpa. Então, primeiro eu quero dar os parabéns aos profissionais de educação física, que hoje é o dia dos profissionais da educação física, né? Então, os professores de educação física estão de parabéns, né? E respondendo à pergunta, como o professor Adalberto bem falou, dentro da sociedade 5.0, a gente tem os valores da sustentabilidade, inclusão e qualidade de vida. Para a gente estar trabalhando dentro de um currículo que essas ações sejam incluídas, é necessário realmente uma nova visão da educação. Então, a gente tem que ver a educação como o centro. E, às vezes, a gente deixa a importância da educação de lado. E a gente vê muito bem aqui com os nossos alunos, os professores, principalmente, sabem que a gente tem muita dificuldade em algumas épocas de trazer esses alunos para a escola, a gente tem algumas dificuldades de acesso em determinados períodos, e a educação ela só vai se efetivar realmente quando toda a sociedade, família, órgãos públicos,
quando órgãos, as instituições, elas perceberem que a educação, ela é primordial para se mudar essa sociedade. Então, a partir do momento que a gente tem essa visão, aí sim a gente vai estar colocando a educação em primeiro lugar. E os nossos alunos, e agora eu vou falar específico para os nossos professores aqui da nossa região, os nossos alunos vão vir na época de caranguejada, vão vir para a escola, na época da tainha eles vão estar na escola, no final do ano, quando é temporada, eles vão continuar vindo para a escola, quando a gente tiver essa mudança de concepção da nossa sociedade, que a educação ela deve ser valorizada sim. E aí é uma mudança de concepção da sociedade. Professor Roberto Cândido. Eu acredito que, primeiro, a própria conceituação de cidade 5.0 é fazer essa junção de sustentabilidade, de que você possa garantir os recursos, que muitas vezes não são renováveis, a qualidade de vida. Então, quando você fala em qualidade de vida, significa tudo isso que você comenta, a qualidade de vida física, a qualidade do bom uso do tempo, o bom uso do tempo para você ficar com a sua família, com seus amigos, melhorando o transporte para que você veja grandes centros, às vezes a pessoa gasta 2 horas para ir ao trabalho, mais 2 para voltar, 24 horas ele perde 4 dentro do transporte público. Então, a sociedade 5.0 busca otimizar todas essas coisas para que o ser humano viva melhor. E, por incrível que pareça, esses conceitos saíram de um dos países mais capitalistas, porque eles saíram do Japão, né? Porque você chega num determinado momento, dentro do próprio conceito capitalista, que você vai ter produção, 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 e se você não pensar nas pessoas, não vai ter quem consuma. Então, o próprio capitalismo puro acaba se enterrando pela sua ganância de sempre ter mais, vamos dizer assim. Então, é uma necessidade até do capitalismo sobreviver, se a gente olhar essa ótica, né, de raciocínio, de que preserve todos esses valores, né? Porque nesses últimos anos o que acontece é que a gente perdeu valores. A sociedade perdeu valores. Aproveito até para fazer a citação. Hoje, nós já estamos em 125 mil mortes com o Covid, e tanto faz. Se sair um feriadão do 7 de setembro, 8 de setembro é feriado aqui em Curitiba, e nós tivermos um sol de rachar, vai todo mundo para o litoral. E é muito provável que leve Covid para vocês aí embaixo. Né? Então, nós temos que mudar esse conceito. A tecnologia tem que propiciar a mudança da sociedade para melhor. É o único caminho. É verdade, professor. Bom, nós caminhando então para o nosso encerramento, a verdade é que dava vontade de ficar mais umas 2 horas discutindo, mas nós darmos em outros eventos. Para terminar, uma questão que é ao mesmo tempo de provocação, mas já aproveitar essa questão para uma palavra final de vocês, que é a seguinte: como é que a gente pode pensar na vocação regional, mas ao mesmo tempo pensar na ideia de indução? O professor Labiak sempre comenta conosco a ideia de que se fôssemos pensar em vocação, nós não teríamos saído das cavernas, né? Ou mais que pensar em vocação, nós vamos permanecer só na agricultura, porque dizem que o Paraná é um estado agrícola, né? Mas como é que vocês enxergam e que mensagem final a gente pode deixar para os nossos colegas professores, para os futuros professores e até para outros estudantes e profissionais que estão nos acompanhando nesse sentido? Dá para pensar, dá para sonhar com os pés no chão, com foco na nossa realidade, mas dá para fugir um pouco dessa lógica determinística que muitas vezes diz que a gente tem que ficar só com o que em princípio está pré-determinado ali, né? A escola pode ser um indutor de novas realidades para o indivíduo, de repente, sair daquilo que, em princípio, parecia ser a sua vocação. Então, eu gostaria de ouvir os nossos convidados sobre esse tema, nessa fala de encerramento também. Vamos começar agora com a professora Clarice.
Eu acredito que a educação, ela não só pode, mas ela deve ser o indutor dessas mudanças. A gente precisa com que esses alunos, que os nossos alunos todos, não só do litoral, mas todos os nossos alunos do Paraná, eles conheçam outras realidades e que eles possam estar se aprimorando. O aluno da ilha, por exemplo, eu amo estar na ilha, mas ele tem que ter o conhecimento, estar trazendo esse conhecimento para melhorar a sua vida na ilha. Então, eles têm que ter essa oportunidade. Senão, é como o professor falou, o filho do carpinteiro vai sempre ser carpinteiro. O filho do pedreiro vai sempre ser pedreiro. E nós temos que dar essa oportunidade para os nossos alunos escolherem o que eles querem. Nós podemos mostrar que existe uma vida além daquele ambiente que eles conhecem. E aí eles podem continuar naquele ambiente se for opção deles. Então, como eu comentei já nos nossos debates, eu tentei influenciar uma pessoa a mudar e ela falou, mas é isso que eu gosto de fazer. Eu amo o que eu faço. E aí, se a pessoa está feliz, como já foi dito várias vezes, e a pessoa está satisfeita com aquele ambiente que ele está, ele pode sim aprimorar o conhecimento para melhorar aquele ambiente, mas a gente não tem que querer mudar ele, a gente não tem que querer tirar ele de onde ele está. Então, o que nós temos, quanto professores, quanto educadores, nós temos que mostrar as realidades para os nossos alunos, mas não exigir que eles concordem com a mudança que a gente quer para eles. A gente pode mostrar um ambiente diferente, a gente pode mostrar que existem outras formas, e aí dar a opção, eu acho que essa é a palavra certa, de ele escolher o que ele prefere para a sua vida. Muito bem, obrigado, professora Clarice, pelos apontamentos e pela participação. Vamos ouvir agora o professor Adalberto. Ok? Eu vou na mesma linha de raciocínio da Clarice. Você oferece oportunidades a essas crianças. Só que nós não podemos esquecer que as oportunidades também estão próximas dela. O Instituto Federal, a Universidade Federal. Então, o litoral, ele não é... A gente também... nós precisamos perceber que existem oportunidades muito próximas dessas crianças para alçar voos cada vez maiores. Mas qual seria um sonho? Essa criança sair, como a Clarice comentou, ela quer sair, ela quer crescer profissionalmente, vamos pensar assim, sai, imagina o sonho, volta depois para contribuir com o desenvolvimento de sua região. Ou, como em muitos países, ajudar financeiramente instituições que fomentem educação, pesquisa e assim por diante. Por que não sonhar com isso, né? Eu te dou oportunidades, eu digo escola, eu te dou várias oportunidades, você escolhe. Você quer ficar? É uma opção. Mas se você desejar alçar voos cada vez maiores, você tem essa oportunidade porque a sociedade permite a você isso. E depois você reconhece, aí como um pai para um filho, um conselho, reconheça que aquela região foi responsável, onde você nasceu, a região que você está, que a tua família nasceu, ela te deu essa oportunidade e agora você retribui. Retribui com ciência, retribui com o teu conhecimento. Seria um sonho, né? Ok? Obrigado, professor. Obrigado, professor Adalberto. Grandes reflexões e contribuições para esse momento. Para encerrar, vamos ouvir, então, o professor Roberto Cândido sobre essa questão da vocação versus indução. E a sua palavra final. Perfeito. Logicamente, existem, em alguns momentos, alguma coisa que vem ser da vocação, que é o que vem sendo feito há muito tempo. Mas essa ideia de que a vocação é a única coisa que deve ser seguida é um conceito que precisa ser repensado. Vamos só exemplificar. Imaginemos que nós disséssemos que a vocação do litoral é turismo. Vamos imaginar. Então vamos trabalhar
Turismo, muito bem. Para você trabalhar turismo, você precisa, por exemplo, de um software de gestão dos hotéis, das pousadas, seja lá o que for. Você vai precisar de tecnologia de TI para dar suporte a isso. Então, você já está fora do que seria... Não, meu negócio é turismo. Não, você vai trabalhar TI intercalada com uma visão regional que suporte. Só que quando você tiver uma empresa forte desenvolvendo TI para hotéis, pousadas, ele vai vender só para o litoral? Não. Ele pode vender para qualquer canto do mundo, porque ele tem o domínio do conhecimento. E dali um pouco nós podemos ter um polo de tecnologia voltado a TI para desenvolvimento de soluções tecnológicas para turismo. Então, você veja, não é uma questão de vocação. A vocação pode ter num determinado momento, mas ela pode, pensada logicamente, gerar um monte de outros conhecimentos, de outras oportunidades que são induzidas. Imagine você pensar a área de saúde. Eu adoro andar na Mata Atlântica, na última reserva brasileira, mas lá tem cobra. E se eu for picado por uma cobra, o que acontece? Então, eu vou precisar, eventualmente, de um centro especializado para atendimento hospitalar desse tipo de situação e, quem sabe, até produção de soro. Só que se eu produzir soro no litoral, eu posso vender para o mundo inteiro. Então, se induziu uma nova oportunidade que talvez ninguém tivesse pensado. Então, veja, o que precisa ser pensado para que caminho a gente toma. E é, assim, a possibilidade de induzir novos movimentos de desenvolvimento. E não dizer, vamos fazer isso porque sempre fizemos, né? Senão a gente vai fazer que nem sair da cabine do caminhão com um martelinho de madeira e bater no pneu. Não sabe nem por que está fazendo, né? Então, eu acredito, sim, se pode induzir novas propostas de desenvolvimento que vão dar suporte a um conjunto todo, né? Eu acho que isso é o grande caminho. E aproveitando para fazer o encerramento, deixar que o SRI, essa estrutura que a gente está propondo, é uma estrutura onde todos participam, todos contribuem. Então, a educação é um pilar-chave estrutural do SRI. E aquelas demandas que eventualmente vocês gostassem de discutir, de tiver novos webinários, eu gostaria de saber alguma coisa de como é que participa em Olimpíadas de Ciências, né? Que nem tem lá no interior do Piauí, que ganha prêmio em cima de prêmio num lugar que é no meio do nada, não tem explicação. Quer dizer, tem. Então, se vocês tiverem demandas para novos estudos, novo webinar, o SRI pode buscar trazer essas soluções, né, mediante encaminhamento ao núcleo, ao professor Adalberto, à professora Clarice, para que também vocês comecem essa movimentação, né, de a gente criar esse movimento todo dos professores, das instituições. Nós precisamos disso, como é que a gente faz? Conversa com a Clarice, conversa com o Adalberto, a gente conduz pelo SRI, vai buscar palestrante em algum lugar, não sei, vamos buscar alternativas para realmente criar um movimento inovador no litoral e que daqui a alguns anos a gente diz, puxa vida, quem diria que era possível fazer o que a gente fez, né? Mas é quando todo mundo pega e abraça a ideia e segue em frente. Obrigado e, se Deus quiser, até a próxima. Obrigado a todos. Foi, então, um prazer ouvir os nossos convidados. Agradecemos mais uma vez a professora Clarice, a professora Adalberto e o professor Roberto Cândido. Espero que essa tenha sido uma discussão que tenha contribuído para debates futuros e para repensarmos algumas das nossas atividades, repensarmos as nossas práticas e que possamos contribuir por meio da educação para a transformação dessa região. Então, um abraço a todos e todas, foi um prazer. Nos vemos nos nossos próximos eventos. Um abraço, boa noite a todos e todas. Valeu. Boa noite a todos.